Olá, doutores. Bom dia, bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje eu gostaria de tratar com todos os senhores a respeito do tipo penal de denunciação caluniosa, aqui previsto no artigo 339 do Código Penal Brasileiro. Existe também uma denunciação caluniosa no Código Eleitoral, que nós vamos comentar com os doutores daqui a pouco, sobre esse tipo penal ali no Código Eleitoral. Vamos ler aqui para os senhores o, o teor aqui do artigo 339 do Código Penal, que diz o seguinte: dá causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, né, o titular é o Ministério Público, ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Então vamos destacar aqui os elementos, né, desse tipo do crime de denunciação caluniosa para os senhores. Em primeiro lugar, dá causa à instauração. É um crime comum que pode ser praticado contra qualquer pessoa. É um crime contra a administração da justiça. A doutrina fala em duas vítimas: a vítima direta, né, que seria o servidor público, e a vítima indireta, que seria a administração pública, mas de praxe, aliás, que seria a administração da justiça. Mas de praxe, o que se tem majoritariamente é o entendimento de que é um crime contra a administração da justiça e é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima para que o denunciante venha responder pelo tipo penal de denunciação caluniosa. Tá? Então, o momento consumativo na doutrina, né, e na jurisprudência também, é de que se dá com a instauração do procedimento. Né? O elemento utilizado pelo denunciante é justamente uma informação falsa. Né? Nós temos aqui o elemento objetivo e nós temos o elemento subjetivo. O elemento objetivo é a falsa imputação, né? A falsa informação que é levada aos poderes, que tem a competência para instaurar os devidos procedimentos. E o elemento subjetivo é o dolo, é a ciência, né, por parte do denunciante de que a informação que ele está levando ao conhecimento da autoridade é falsa. Então ele tem ciência, então só vai se configurar o crime, não é simplesmente com a simples instauração do procedimento. Né? Tem que ter a prova de que o denunciante tinha ciência de que a sua informação era falsa. Então aí está caracterizado o dolo. Aqui num crime de denunciação caluniosa do Código Penal, você pode ter um crime ou uma contravenção penal. A contravenção é uma minorante, né? Aqui no parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de contravenção. O curioso é que lá no crime de denunciação caluniosa eleitoral, diz que você também pode imputar um ato infracional, né? Um ato infracional. Então aqui o tipo penal do Código Penal não traz essa referência. Mas se você for lá no Código Eleitoral, você vai ver que nos crimes eleitorais que existe a denunciação caluniosa na sua questão eleitoral, que você pode imputar também um ato infracional. Né? Ato infracional é aquele cometido por pessoa menor de 18 anos, né? E com 12 anos completos, porque criança não comete, não pode receber medida socioeducativa por ato infracional, apenas medidas de proteção.
porque as medidas de proteção se aplicam tanto à criança como ao adolescente, mas as medidas socioeducativas é só o adolescente. Então, criança é toda pessoa com 12 anos incompletos, né? Então 11 anos, 11 meses e 29 dias, né? Vamos continuar aqui. Então, quais são os procedimentos que podem dar início, pode configurar uma denunciação caluniosa, uma vez provado que a informação prestada pelo autor foi falsa, né? Quais são os procedimentos? Então, inquérito policial, tá? Inquérito policial, ou qualquer procedimento investigativo criminal, tá? Processo judicial, processo administrativo disciplinar, e já já nós vamos trazer aqui uma situação fática de um processo administrativo disciplinar que foi arquivado e que poderá ensejar a denunciação caluniosa por parte dos autores que levaram essa informação ao órgão público. Então, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, né, de titularidade do Ministério Público, não é ação civil pública, tá? A ação civil pública ela pode ser proposta tanto pelo Ministério Público como por alguns órgãos que estão lá elencados na ACP, né? A Lei da Ação Civil Pública. Mas o inquérito civil público, a titularidade é do Ministério Público. Ação de improbidade administrativa, tá? Então esses são os procedimentos. Então o que é que você imputa à pessoa? Um crime, aqui no caput, um crime. Você imputa também, pode imputar uma infração ético-disciplinar ou um ato de ímprobo por parte da pessoa. Então, daqui a pouco, como eu disse, né, eu vou trazer aqui um PAD, um processo administrativo disciplinar, em que foi alegado que a vítima, no caso da denunciação, estaria cometendo uma infração ético-disciplinar, né? Muito bem. Além disso, a pena da denunciação caluniosa ela vai de 2 a 8 anos. Não é um crime de menor potencial ofensivo, não cabe transação penal aqui, né? Previsto na Lei 9099/95. Além disso, não cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima ultrapassa 1 ano. Então, pois bem, deixe-me trazer aqui para os senhores uma situação real que aconteceu recente, uma situação real. Nós vamos falar o nome da pessoa que foi investigada, porque nós temos autorização para isso, mas não vamos falar aqui o nome dos denunciantes, para que eu não saia do meu limite constitucional da liberdade de expressão, tá? Então, vou trazer aqui para você o seguinte. Um processo administrativo disciplinar que foi arquivado, tá? Veja bem, para aqueles que não têm conhecimento, nós temos aí um oficial de justiça, né? Um oficial de justiça que mora na cidade de Garanhuns, já é oficial de justiça há quase 30 anos. E ele exerce a função de presbítero em uma instituição evangélica aqui do nosso estado, né? Então, segundo ele, segundo a informação por ele prestada e também divulgada nas redes sociais, que o pastor da sua instituição, o seu pastor presidente, junto com um outro pastor lá da sua cidade, teria lhe convidado para que ele se elegesse, né, recebendo o apoio da instituição religiosa ao qual ele faz parte, para um cargo eletivo ali naquela cidade. E, além disso, segundo ele, a instituição lhe impôs algumas condições, caso ele viesse a assumir o pleito. Ele disse que não aceitou essas condições e que considerou essas condições impostas imorais, indecorosas, né? Então, o que foi que ele fez? Ele passou a denunciar nas redes sociais, no YouTube, né, através do WhatsApp, outros canais de comunicação, esse tratamento porque, segundo o mesmo, após a sua rejeição de aceitar as condições que lhe foram impostas, ele começou a ser perseguido pelo seu pastor, pela sua instituição. Insatisfeito com isso, com essas perseguições, ele divulgou nas redes sociais
essa situação. Então, o seu pastor, não aceitando esse seu comportamento, juntamente com outro pastor secretário, achou que essas suas publicações nas redes sociais estavam atingindo a honra da instituição evangélica, como também estava atingindo a sua honra e a honra do determinado pastor que é seu auxiliar, né? E aí esses pastores abriram processos criminais e administrativo contra esse oficial de justiça, né, que é presbítero dessa instituição religiosa. Tá? Abriu procedimentos judiciais, civil e criminal. Além disso, esses pastores foram na Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco e noticiaram que o oficial de justiça, na qualidade de presbítero, estava utilizando a sua função pública, não é isso, para divulgar conteúdo da audiência, porque depois que o seu pastor lhe processou, obviamente, tiveram algumas audiências, né, foram feitas e, inclusive, essas audiências foram divulgadas nas redes sociais, a filmagem dessas audiências, os trechos das audiências. Então, esses pastores procuraram a corregedoria do Tribunal de Justiça e informaram que esse oficial de justiça teria utilizado da sua função pública, para denegrir a imagem da instituição evangélica, a qual ele faz parte, denegrir a imagem dos pastores, desse pastor e do seu auxiliar, né? Além disso, estaria usando a sua função para denegrir também, atingir o poder judiciário e também fazer publicação, como eu disse, né, dessas gravações da audiência. Então, levaram esse conhecimento ao Poder Judiciário, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, que, como uma instituição séria, né, como qualquer outra instituição séria que nós temos, instaurou um processo administrativo disciplinar. Né? E nós lemos aqui que o processo administrativo disciplinar, como eu acabei de dizer aqui para vocês, ele também integra aqueles procedimentos que podem ensejar uma denunciação caluniosa. Então, eu procurei esse oficial de justiça e não pedi a ele todo o processo, mas pedi a decisão. Por quê? Porque a corregedoria determinou o arquivamento do feito, okay? Mandou arquivar o feito. Então eu consegui aqui a decisão, tá? Eu vou ler aqui essa decisão, lembrando, não vou pronunciar o nome dos pastores nem da instituição, apenas dele que foi autorizado, tá bom? Processo administrativo disciplinar. Tem o número aqui do processo. Interessado, Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco. Nós vamos analisar a decisão do desembargador e vamos ver se realmente isso pode caracterizar uma denunciação caluniosa, tá? Vamos lá, para exemplificar aqui o nosso estudo de hoje. Indiciado Giovanni Cardoso de Farias, oficial de justiça, esse que eu falei anteriormente. Assunto: pedido de providências para a apuração de suposto cometimento de infração disciplinar por parte do servidor. Vamos aqui a decisão. Trata-se de procedimento administrativo disciplinar instaurado em face do servidor Giovanni Cardoso de Farias, que teve por nascedouro representação formulada pela Igreja Evangélica, aí tem aqui o nome da instituição, sobre a acusação da prática de crime contra a honra em desfavor dos líderes, aí tem aqui o nome dos pastores, e também contra a citada igreja, por meio de campanhas difamatórias nas redes sociais, com a divulgação de arquivos de áudio e vídeos, para com isso apropriar-se da igreja. Seguiu afirmando que, em virtude desse fato, ajuizaram ações cíveis e criminais contra o servidor indiciado. Então, o argumento utilizado em primeiro lugar pelos pastores é de que o Giovanni, o oficial de justiça, estaria fazendo essas publicações em redes sociais para se apropriar da igreja. Né? Aqui você já vê, no meu entendimento, não é, uma informação completamente descabida, né? Porque os próprios pastores, como qualquer pastor
dessa entidade, né, de qualquer entidade religiosa, sabe que as igrejas são pessoas jurídicas de direito privado e elas são constituídas por sócio. E você só pode destituir o sócio, né, quando através de uma Assembleia Geral. Existe todo um procedimento para você destituir ali os líderes, no caso das igrejas evangélicas, destituir os pastores, destituir seus comandantes ali. Não é assim um membro ou qualquer um que não esteja no corpo do sócio chegar ali e destituir um dos sócios. Então essa informação aqui já começa fugindo daquilo que está sendo proposto, que eles estavam propondo, né? Então, ele disse que tinha como objetivo se apropriar da igreja. Eu procurei saber qual é o cargo, como eu disse, né? O oficial de justiça ele é presbítero. E como é que se dá essa questão de ser pastor da instituição? Primeiro você tem que ser pastor. Você só pode ser o pastor presidente de uma instituição religiosa nessa instituição dele se você chegar ao cargo de pastor, além de outras atribuições, né, que tem lá, você tem que cumprir muitos requisitos, né? E o oficial de justiça, ele é presbítero, e acima dele ainda tem o auxiliar oficial, aliás, o evangelista, né? E para chegar ao pastor. Então já a segunda impossibilidade. A primeira é a impossibilidade jurídica do oficial se apropriar da igreja, não tem como, né? E a segunda, até pelo seu cargo ocupado, ele não teria condições de assumir, porque as igrejas são regidas pelo estatuto, né? E o estatuto tem que ser respeitado, não se pode descumprir o estatuto. Então já começa aqui uma informação, né, totalmente fugindo daquilo que estava sendo proposto. Vamos continuar. Devidamente citado, o servidor indiciado alegou em síntese que a representação que deu origem ao presente procedimento tem como objetivo macular sua imagem como servidor público e persegui-lo no trabalho, pois, atuando como membro da igreja, limitou-se a demonstrar sua inresignação contra os erros e irregularidades cometidos pelos diretores e pela presidência da instituição religiosa, sendo certo que um dos motivos para a instauração deste PAD seria a acusação de ter vazado áudio de uma audiência realizada no juizado do torcedor, sendo que não foram apresentadas provas de tal conduta. O que me chama a atenção aqui, né, nesse parágrafo é o seguinte, essa questão do juizado do torcedor, né, porque o juizado do torcedor ele foi instituído para as questões desportivas, né? Eu não sei por que foi feita a menção a esse juizado especial do torcedor. Vamos continuar. Vamos para o parecer da Corregedoria Auxiliar de Terceira Instância pelo arquivamento do processo administrativo à míngua de provas. A míngua de provas, ou elementos indiciários da prática de infração disciplinar. É o relatório decido. Versa o presente procedimento sob a representação formulada pela Igreja Evangélica tal, né, em Pernambuco, imputando ao servidor indiciado a prática de crimes contra a honra em desfavor dos seus líderes. Aí tem aqui o nome dos pastores, né? Bem como contra a referida igreja, por meio de campanhas difamatórias nas redes sociais e vazamento de áudios e vídeos da audiências judiciais. Isso foi a alegação, né? Impende inicialmente registrar o alto grau de animosidade. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa colocação que foi feita aqui pelo desembargador, né? O alto grau de animosidade existente entre os representantes da igreja evangélica tal e o servidor indiciado. Ou seja, essa expressão alto grau de animosidade é justamente o alto grau de discórdia, pode se traduzir em perseguição, em raiva, de rancor, de vingança, alto grau de animosidade, tá? Diz o desembargador. Aí ele prova esse alto grau de animosidade posteriormente. Ele diz, tendo em vista que aqueles, ou seja, aqueles quem? Os pastores desta instituição que processaram, que levaram esse procedimento à corregedoria, né? Tendo em vista que aqueles ingressaram com 7 processos judiciais contra este,
bem como também deram início a este procedimento administrativo. Ou seja, você fez aqui o alto grau de animosidade sendo revelado. Em segundo lugar, a perseguição processual, porque esses pastores, né, já tinham processado o oficial de justiça 7 vezes. 7 vezes. E agora abriram um novo processo, que tem 8 vezes, né? 8 processos. Além disso, né, eu procurei saber, esse oficial de justiça, que é presbítero, recebeu a punição máxima lá na sua instituição, que é justamente que foi o afastamento do seu cargo de presbítero. E ele recorreu, foi-lhe dado, até onde eu sei, uma cautelar, uma liminar, e a sua instituição, esses pastores recorreram da liminar, derrubaram a liminar, e parece que até agora ele não conseguiu retornar à sua função de presbítero. Então veja que existe aqui uma animosidade e uma perseguição processual. Além disso, houve uma perseguição administrativa, né? Ou seja, pelo fato dele ter exercido a sua liberdade de expressão. Vamos continuar. Contudo, há de se pontuar, tal como bem assinalado no parecer das folhas 166 e 171, que divergências religiosas, doutrinárias, bem como acusações de desvio de dinheiro e outras irregularidades, assim como os méritos das ações penais por crime de calúnia, difamação e injúria, não são objeto do presente padre, vez que não devem ser aqui discutidas, mas sim internamente na instituição religiosa ou mesmo por meio de ações criminais ou cíveis de natureza indenizatória. Entretanto, o processo administrativo disciplinar visa não somente a salvaguarda das funções administrativas, mas também a prestação de interesses públicos como um todo. Razão pela qual é relevante que se frise que, embora, a princípio, os atos da vida privada do servidor público não sejam objetos de apuração administrativa, naturalmente ele não escapa da obrigação da observância dos preceitos de ética e boa conduta, podendo, a depender da natureza do ato, a inobservância de tais regras de comportamento gerar responsabilização também no plano administrativo, quando guardem relação direta ou indireta com o cargo ocupado ou com a instituição a qual o servidor está vinculado, preservadas, a evidência, as garantias constitucionais de liberdade e privacidade. Tem um decreto federal, acho que é o decreto 1171, 1101, que fala do Código de Ética do Servidor Público, né, federal, que diz que mesmo de folga ele deve um comportamento ilibado para com a administração. É isso que falou aqui o desembargador, tá? Desde que os seus atos guardem relação ou congruência, não é isso, com o cargo ocupado, tá? Não é qualquer comportamento na área privada que vai ensejar isso, tá bom? Dito isto, é de se perquirir se as alegadas condutas do servidor indiciado no âmbito da sua vida privada causaram efeitos negativos sobre a administração. Recai sobre o indiciado a acusação de promover campanhas difamatórias nas redes sociais contra os líderes da Igreja Evangélica, tal, diz aqui os nomes dos pastores, bem como contra esta igreja, além de reiteradas vezes ter demonstrado desapreço ao Poder Judiciário, ao efetuar gravações clandestinas de audiências e ainda postá-la no YouTube e no aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp. É o que eu falei no começo. As audiências que tiveram lá, né, das partes, foram colocadas nas redes sociais. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte: aquela câmera que está ali na sala da audiência não é uma câmera particular. É uma câmera do Poder Judiciário, dos órgãos. Todas as audiências hoje são gravadas, né? As audiências, as ouvidas hoje nos órgãos públicos são gravadas para, inclusive, garantir o direito do investigado, da testemunha, do seu depoimento. Então, aquela câmera ali, ela não é uma câmera particular, é uma câmera do juízo, né? E os pastores alegaram que o oficial de justiça teria colocado ali uma câmera e gravado aquelas audiências, tá? Vamos seguindo aqui. Aí diz aqui o desembargador em sua voz: não se mostra presente qualquer prova
de que o indiciado tenha gravado ou publicado trechos ou a totalidade em áudio ou vídeo do conteúdo de audiências judiciais realizada neste Poder Judiciário, tal como alegado. Então, aqui já foi desfeita essa alegação. Em cima aquilo que eu falei agora há pouco, as gravações são do Poder Judiciário, não são particulares. Consta a folha tal, uma mídia digital DVD com 37 arquivos, assim distribuídos, ou seja, veja só, os pastores adicionaram aos autos 37 arquivos. Para fazer o quê? Para mostrar, o objetivo era comprovar que o servidor Giovanni Cardoso teria utilizado o seu cargo para difamar a instituição evangélica, para difamar os pastores, para desrespeitar o poder judiciário, teria utilizado o seu cargo para divulgar aquelas gravações. Então eles adicionaram 37 arquivos, juntaram aos autos 37 arquivos, tá? Vamos lá. Assim distribuídos, 5 arquivos de áudio, 10 arquivos de fotos e 22 arquivos de vídeo. Aí embaixo vai destrinchar todos eles. Os arquivos de fotos se resumem a capturas de imagens de celular, notadamente relacionadas a um grupo de WhatsApp denominado Cristãos Autênticos. Há 2 arquivos de áudio que foram gravados por mulheres, não recaindo, portanto, qualquer responsabilidade sobre o indiciado, visto que não foram produzidos por ele. Em um arquivo de áudio, uma pessoa se identifica como sendo o indiciado e faz uma pregação religiosa. Há 2 arquivos de áudio idênticos por meio do qual são debatidas questões internas da igreja. Relativamente aos arquivos de vídeo, temos o seguinte, vamos lá, os de vídeo. Em 2, o indiciado tece comentários sobre um vídeo que trata de desvios, rachadinha, praticados pelo deputado evangélico. Segundo, há 1, no qual o indiciado se refere a perfis falsos nas redes sociais, criados por membros desviados da igreja. No 3, em outro, o indiciado se dirige aos demais membros da igreja com o intuito de que não discutam com perfis falsos nas redes sociais. Há um que apenas se refere a passeio de bicicleta do indiciado, no qual convida os demais membros da igreja a praticar exercícios físicos. Realmente, no final desse conteúdo, eu vou aqui trazer um comentário a respeito desses elementos que foram adicionados aos autos. Existe um no qual o indiciado faz denúncias sobre os gastos do pastor tal, o qual afirma receber salário líquido de 47 mil, mais do que quase um que recebe o ministro do Supremo, né? Mais de 47 mil, aduzindo ainda que este gastou 4 mil de gasolina, 4 mil com gasolina e 70 mil com cartão corporativo. Em outro, o indiciado fala sobre a realização de um congresso de jovens e critica a conduta autoritária e intimidadora dos líderes da igreja evangélica. Diz aqui o nome dos pastores, né? Que são os pastores que que noticiaram para que a corregedoria fizesse esse procedimento. Há um no qual se verificam as presenças do indiciado, de um advogado e demais membros da igreja no corredor do Fórum Rodolfo Aureliano, comentando sobre o que aconteceu em uma audiência com o senhor fulano de tal, que é o pastor que fez essa denúncia, né? O pastor presidente que fez essa denúncia, o pastor dele. Audiência com o pastor tal, dos líderes da igreja evangélica, né? Tendo o indiciado declarado que eles não aceitaram o pedido de desculpas e o processo seguirá o seu curso. Consta um vídeo no qual o indiciado faz crítica generalizada a déspotas, mercenários e cruéis. Mais um em que o indiciado faz críticas a acusações contra os líderes da igreja evangélica, bem como um desses pastores aqui que fez a denúncia, né?
Há 3 nos quais constam leituras bíblicas e pregações religiosas realizadas pelo indiciado. Em outro, o indiciado fala sobre os comentários feitos às suas postagens nas redes sociais. No outro vídeo, o indiciado esclarece questões e faz críticas internas à liderança da igreja evangélica, no qual ele faz parte. Há um no qual o indiciado relata ter recebido um dossiê sobre irregularidades cometidos na administração da igreja. Em 3, o indiciado faz críticas à liderança da própria igreja. E o último, há outro em que o indiciado critica o presidente, da igreja evangélica ao qual faz parte, que, como eu disse, foi o pastor que processou ele, juntamente com outro pastor auxiliar. Como eu disse, foram 7 processos criminais, um processo administrativo, são 8 processos. Da análise dos arquivos ajuntados aos autos, segundo o desembargador, seja de fato, áudio ou mesmo de vídeo, não se verifica conduta praticada pelo indiciado que ofenda ou desacredite o Poder Judiciário ou qualquer membro deste poder. Tampouco que indiquem ter o indiciado divulgado vídeo ou áudio de audiência judicial. Ademais, o indiciado sempre se portou como presbítero da Igreja Evangélica tal, jamais como servidor do TJPE. O teor da petição das folhas tal, no qual consta a seguinte declaração do indiciado: eu posso ser condenado em 1, 2 ou 3 processos, eu posso ir para a cadeia, eu posso apodrecer na cadeia, mas lá dentro da cadeia eu vou estar dizendo que o Senhor é um homem desviado. Essa expressão aqui dele, que foi dita, me parece, numa rede social, o seu pastor presidente, o outro pastor auxiliar, que ele processou, levou esse conteúdo à corregedoria para dizer que essas palavras dele intentavam contra o Poder Judiciário. E aí, o que é que decidiu o desembargador? Não conduz à conclusão de que se trata de ofensa ou de respeito ao Poder Judiciário, mas sim respeito e acatamento da decisão que, porventura, venha ali a ser proferida em seu desfavor, mantendo, contudo, sua opinião sobre o senhor, pastor fulano de tal, um dos líderes da igreja evangélica, dentro do seu direito constitucional de liberdade de manifestação de pensamento, aí incluída a liberdade de opinião, nos termos do artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. Então, esses documentos que foram juntados aqui, que eles juntaram aos autos, apesar de algumas expressões aqui serem fortes, mas o desembargador falou que a expressão foi dita dentro da liberdade de expressão e de opinião que estão todas previstas lá, na Constituição Federal, que o investigado não ultrapassou os limites constitucionais. Eu acho interessante aqui que, apesar de se tratar de um procedimento administrativo, o desembargador trouxe um entendimento judicial aqui, não se ateve apenas a dar sua opinião no âmbito administrativo, mas trouxe aqui ao assunto, ao tema, questão constitucional, de garantia fundamental, previsto na nossa Constituição Federal. Então, o que acontece? Depois em outro vídeo, eu vou falar justamente a repercussão, o que é que isso pode trazer de repercussão para a questão processual do próprio oficial de justiça, que já foi processado no campo civil e criminal por algumas palavras que foram ditas nas redes sociais e que lhe implicaram nessas palavras processo civil e criminal, que essas palavras aqui, o desembargador, pode até levar uma situação favorável a ele. Depois eu vou falar em que sentido. Vamos continuar. O que se mostra evidente, repite-se, é o alto grau de litigiosidade entre os envolvidos, ou seja, 7 processos judiciais, o desejo dos pastores vem o oficial de justiça processado. Entre os envolvidos, o indiciado e os líderes da igreja evangélica, de cunho pessoal. Então está aqui também a questão pessoal sendo trazida aqui
no teor dessa decisão, questão pessoal, que já estão sendo apuradas em processos judiciais, essas questões pessoais, não existindo qualquer conduta praticada pelo indiciado que venha a configurar infração disciplinar a justificar a aplicação de penalidade, motivo pelo qual deve ser arquivado o presente procedimento quanto a essas acusações. Dessa forma, acolho da íntegra o parecer das folhas tal, da lavra do eminente juiz corregedor auxiliar da terceira instância, Dr. Gabriel de Oliveira Cavalcante Filho, no sentido de arquivar o presente processo administrativo disciplinar, com base no artigo 73, parágrafo 3º do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça. Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, Corregedor Geral da Justiça. Bom, terminamos. Então daí vocês podem perceber o seguinte, que na decisão da Corregedoria, o que é que eles observaram? Questão pessoal, alto grau de animosidade por parte dos pastores em relação ao indiciado, questão pessoal, né? Essa questão da vingança processual, quer dizer, 7 processos judiciais, um processo administrativo e, como eu disse, a destituição do seu cargo. Quer dizer, agora eu quero chamar a atenção do seguinte. A minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte, que eu não procurei saber com o oficial de justiça, se essas denúncias foram levadas à Corregedoria da Justiça por meio de advogado ou os próprios pastores foram lá na Corregedoria e levaram a informação. Porque você não precisa, para denunciar uma possível irregularidade que fora praticada por um servidor público, de um advogado. Você pode ir em qualquer ouvidoria, qualquer corregedoria de um órgão público, qualquer cidadão pode fazer isso, levando elementos, né, que possam ser considerados provas. Né? Então, o que acontece? Me parece aqui, 37 arquivos foram juntados aos autos desse processo. Imagine, 37 arquivos. Nenhum dos elementos que foi apresentados pelos pastores levam à conclusão de que o presbítero teria utilizado sua função de oficial de justiça para difamar a instituição religiosa, para difamar os pastores, para atingir o poder judiciário. Isso é sério. Isso é muito sério. Não é? Uma coisa é você levar 37 elementos que não são provas, tá? Porque só vai ser prova aquilo que serve de base para fundamentar a decisão do magistrado, isso vai ser prova. O que não for utilizado não é prova. Então, nenhum desses elementos apresentados aqui, segundo o magistrado, é prova. Isso é muito sério. Uma coisa é você levar 37 arquivos nos autos e o juízo dispensar 3, 4 elementos, 3 ou 4 ou 5 elementos. Agora, você levar 37 elementos para dentro de um processo e todos os elementos foram rejeitados pelo desembargador, pela corregedoria. Isso vai levar, sim, uma denunciação caluniosa. Não é? Além disso, eu quero chamar a atenção o seguinte. O que tem a ver, por exemplo, deixe-me voltar aqui, o que tem a ver juntar os autos, por exemplo, há um em que apenas se resume a passeio de bicicleta do indiciado, no qual convida os demais membros da igreja a praticar exercício físico. O que é que isso tem a ver com o elemento que se pretendia provar, com a causa, né, com a circunstância, que se pretendia provar? Andar de bicicleta, quer dizer que não pode mais andar de bicicleta, até isso, né, esses pastores pretendem punir os seus membros, quer dizer, considerou isso como uma afronta, né, à instituição, uma agressão à instituição religiosa. Mas o que isso tem a ver, não é isso, com aquilo que se pretendia provar, que é o objetivo desse PAD? Foi o quê? Qual foi o objetivo? Foi apurar se o servidor, se o presbítero, utilizando-se da função de servidor público, não é isso? Assim o fez para defamar a sua instituição evangélica, para agredir os seus pastores,
para atingir o Poder Judiciário, para publicar conteúdo de audiência. Isso era o objetivo. 37, deixa eu voltar aqui, chamar a atenção. Olha só, 37 arquivos. 37 arquivos e todos eles foram dispensados pelo Poder Judiciário. Além disto, temos outros elementos apresentados aqui nessa decisão. Alto grau de animosidade, ou seja, perseguição, raiva, fúria, questão pessoal, vingança processual, vontade de processar, né? Além disso, que não consta aqui, segundo informação, os pastores tiraram o cargo, ou seja, a punição máxima ao seu presbítero. Né? Isso aqui vai dar, sim, uma denunciação caluniosa. Por quê? Você começa ali, como eu disse no começo do meu vídeo, que a primeira coisa que eles levaram ao conhecimento do Poder Judiciário foi que o presbítero queria se apropriar da igreja. É uma ilusão, né? Tentaram levar uma ilusão ao órgão administrativo. Como é que ele vai se apropriar da igreja? Se a igreja é uma instituição jurídica, né? Ninguém pode se apropriar de uma igreja. Só se houvesse uma rebelião em massa, uma revolução em massa, né? Todos os membros dessa igreja evangélica, e aí fosse ali a força e tirasse, tomasse a igreja. Tudo bem, mas um elemento só, uma pessoa só. Além disso, o seu cargo não lhe leva à condição de ser um pastor, que ele é presbítero. Né? Esses elementos serão considerados. Além disso, tentou induzir o Poder Judiciário de que o servidor estaria agredindo o Poder Judiciário. Não é? Tentaram levar essa ilusão ao magistrado, à Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, algo extremamente competente no nosso estado, que o presbítero teria utilizado sua função como oficial de justiça, não é? Para agredir o Poder Judiciário. Não é? Quando, na verdade, o objetivo não era esse. O objetivo não era esse. O objetivo era provar que ele teria utilizado sua função pública para publicar conteúdo de audiência, para atingir a honra fica aí essa questão que deve ser analisada. Agora, deixe-me trazer aqui o seguinte. Alguns elementos para que fique configurado, né, a denunciação caluniosa, algumas decisões dos tribunais. Por exemplo, uma decisão monocrática no agravo em recurso especial, diz aqui o seguinte: o agravo em recurso especial de Minas Gerais, 1.611.414 de Minas Gerais, em 2019, que diz o seguinte aqui: se a prova dos autos aponta de forma inequívoca que a ré tinha plena ciência de que a imputação de crime à vítima era falsa e tal fato deu aso à abertura de investigação policial, é de manter a sentença condenatória recorrida. Então, nesse caso aqui da denunciação caluniosa, por exemplo, né, pelo que eu pude observar aqui, pelo que eu pude ver aqui, esses pastores tinham plena ciência. Esses pastores tinham plena ciência, né, que o oficial realmente não tinha cometido, considerando as informações prestadas. Foram 37 arquivos juntados aos autos. Todos os 37 arquivos foram rejeitados. Todos. E também, relembrando a questão pessoal, a questão da animosidade. Ou seja, em síntese, não havia o que se investigar em processo administrativo em relação ao comportamento do presbítero. Estava, né, totalmente visível, né? É isso, patente aos olhos dos pastores, que não havia o que se apurar. Agora, pela vingança, pelo desejo, pela questão pessoal, né, o desejo da perseguição,
eles iniciaram um procedimento administrativo sabendo que isso, inclusive, como eu disse, até um vídeo, o investigado andando de bicicleta, eles adicionaram aos autos. Né? Vamos ler aqui um outro entendimento. Em que momento a denunciação ela pode levar, né, a questão do... Em que momento ela se consuma, né? Vamos lá. Qual o momento da consumação da denunciação caluniosa? Consuma-se com o delito, com a iniciação das diligências investigativas ou dos demais procedimentos elencados no caput. STF, é isso, segundo o entendimento do STF. Além disso, o professor Mirabete diz o seguinte: não é pressuposto da instauração de ação penal o arquivamento de inquérito policial aberto a pedido do indigitado autor do crime de denunciação caluniosa, só então valer aquele como peça de informação a persecutir o crime do Estado. Não é isso? Então, não precisa o arquivamento, ou seja, só o fato de se ter aberto um procedimento de investigação e se ter levado uma informação falsa, já está caracterizado o crime de denunciação caluniosa. O início da investigação já consuma o crime. Tá? Agora, o arquivamento desse procedimento administrativo pode levar ao processo? Não. O simples arquivamento, não. Não é o fato de ser arquivado, já arquivou o procedimento, então sou inocente e vou processar por denunciação caluniosa. Não é só a questão do arquivamento, tá? Tem que ter a confirmação de que a informação era falsa, de que a informação levada não tem procedência, foi uma informação totalmente criada, não é isso? Uma informação fictícia, que não se tinha nenhuma certeza, não é? Patentemente se via que não há o que se investigar, não tem qualquer liame. É isso que tem que estar caracterizado. Vamos aqui o STJ diz o seguinte, né, em uma das suas decisões. O STJ aqui, em uma das suas decisões, diz o seguinte: denunciação caluniosa, arquivamento do inquérito. O simples arquivamento do inquérito policial, aqui se refere ao 339 do Código Penal, em princípio não leva necessariamente ao crime de denunciação caluniosa, mas sim à falsidade da imputação. Constatando de pronto a ausência do elemento subjetivo, cifrado na vontade livre e consciente de provocar a iniciativa da autoridade mediante imputação falsa de crime, ressente-se a ação penal por infração ao disposto legal em apreço de justa causa, devendo, portanto, ser trancado. Quer dizer, tem que ter o elemento subjetivo, o conhecimento de que a informação é falsa. Né? E os elementos aqui desse procedimento, os elementos já indicam isso. Os elementos já indicam isso, de que realmente pode estar caracterizado aí um crime de denunciação caluniosa. Não é? E o que é que pode acontecer nesse caso? E o que é que pode suceder nesse caso? Bom, se a Corregedoria Geral de Justiça não encaminhou ofício ao Ministério Público, porque é o titular da ação penal pública, a parte pode provocar o Ministério Público, levando ao conhecimento do Ministério Público esse arquivamento do procedimento, não é isso? Para que o Ministério Público tenha o dever, no caso, de investigar. Se o Ministério Público entender que já estão presentes todos os elementos aqui da denunciação caluniosa, com certeza vai denunciar, não é isso? Os denunciantes pelo crime de denunciação caluniosa. Se ele entender que precisa de investigação, ele vai remeter para uma delegacia de polícia para que complete a investigação. Mas, vindo de um órgão do Poder Judiciário, uma decisão do próprio desembargador, e ele entender que já estão presentes todos os elementos ali para denunciação, ele pode fazer diretamente. E aí, como a pena num crime de denunciação caluniosa vai de 2 a 8 anos, o que pode acontecer? Agora nós temos o instituto o acordo de não persecução penal,
quando a pena mínima não ultrapassa 4 anos. Tá? E, apesar do juiz das garantias estar suspenso em um ADIM pelo Supremo Tribunal Federal, em relação ao acordo de não persecução penal, não foi suspenso. O Ministério Público vai poder propor a ele um acordo de não persecução penal. Vai poder propor aos denunciantes, não é? Aos denunciantes, se assim entender o Ministério Público, tá? Um acordo de não persecução penal. E os denunciantes, no caso os pastores, irão responder pelo crime de denunciação caluniosa. Agora, o que é que acontece? Que além da questão criminal, pode haver também a questão cível, porque trata-se de um servidor com 28 anos de oficial de justiça. E quando você é submetido a um PAD, né, você não dorme. Você vê o seu futuro ali sendo prejudicado. Você pode ser demitido. Né? Você não dorme, você não se alimenta bem, você fica apreensivo. E o processo me parece que durou 1 ano. Imagina o servidor passar, em média de 1 ano, respondendo a um processo administrativo disciplinar. Um servidor com quase 30 anos, próximo à aposentadoria. Né? E aí houve um total constrangimento. Então cabe aí também uma ação cível por danos morais. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Porque como é que você junta? E aí eu quero fazer a pergunta ao seguinte. Quero fazer uma pergunta dizendo o seguinte. Essa ação ela foi proposta, não é? Por meio de um advogado ou os pastores foram direto na corregedoria? Porque veja só, o advogado, né, ele é o filtro de uma denúncia que vai passar por ele. Então ele tem que analisar os elementos. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Nem procurei saber quem é o advogado, qual é o escritório da advocacia, não me interessa isso. Né? Aqui, não é o objetivo da divulgação aqui, do trabalho. Mas eu tenho certeza absoluta que se foi feito através de advogado, os advogados do pastor, né, ou dos pastores, devem ter orientado os pastores nesse sentido. Temos aqui 37 arquivos. 37 arquivos. Os pastores, esses elementos aqui não são suficientes. Não são suficientes para levar ao entendimento de que o presbítero utilizou da sua função de oficial de justiça para agredir a imagem aqui da igreja, para agredir a sua imagem de determinado pastor, para atingir o poder judiciário. Tenho certeza absoluta que os advogados, competentes como são, devem ter orientado esses pastores a não fazer isso. Mas acredito que, movidos pela ira e pela raiva, que é um dos elementos da denunciação caluniosa. Por isso que existe esse tipo penal, para coibir esse tipo de comportamento. Porque as pessoas, às vezes, com algum sentimento, né, querendo atingir aquela pessoa, ela pode procurar uma delegacia, procurar o Poder Judiciário, procurar o órgão público ao qual ela serve e abrir uma denúncia falsa, só para ver, só para fazer aquela raiva, né? Só para ficar naquela satisfação de que foi lá e fez alguma coisa, quando às vezes nem tem elemento suficiente. E o próprio processo vocês estão vendo, 37 arquivos, todos eles rejeitados, os arquivos apresentados. Nenhum serviu. Nenhum serviu, não é? Então eu tenho certeza absoluta que os pastores, no caso, foram orientados, né, pelos seus advogados. Mas acredito que resolveram, mesmo assim, entrar numa aventura processual. Foi uma aventura processual. Né? Entraram para arriscar. Ou, na verdade, não havia elementos. Tá? Repito, eu acredito e admiro o trabalho de todos os advogados. E eu tenho certeza que os advogados orientaram esses pastores a não procederem desta forma. Tá bom? Bom, um grande abraço, fique com Deus, sempre assim. Procure se cuidar, cuide da sua saúde, beba bastante água, alimente-se bem, use máscara, distanciamento social. E vamos ter fé que essa onda vai passar. Um grande abraço.
Olá, doutores. Bom dia, bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje eu gostaria de tratar com todos os senhores a respeito do tipo penal de denunciação caluniosa, aqui previsto no artigo 339 do Código Penal Brasileiro. Existe também uma denunciação caluniosa no Código Eleitoral, que nós vamos comentar com os doutores daqui a pouco, sobre esse tipo penal ali no Código Eleitoral. Vamos ler aqui para os senhores o, o teor aqui do artigo 339 do Código Penal, que diz o seguinte: dá causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, né, o titular é o Ministério Público, ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Então vamos destacar aqui os elementos, né, desse tipo do crime de denunciação caluniosa para os senhores. Em primeiro lugar, dá causa à instauração. É um crime comum que pode ser praticado contra qualquer pessoa. É um crime contra a administração da justiça. A doutrina fala em duas vítimas: a vítima direta, né, que seria o servidor público, e a vítima indireta, que seria a administração pública, mas de praxe, aliás, que seria a administração da justiça. Mas de praxe, o que se tem majoritariamente é o entendimento de que é um crime contra a administração da justiça e é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima para que o denunciante venha responder pelo tipo penal de denunciação caluniosa. Tá? Então, o momento consumativo na doutrina, né, e na jurisprudência também, é de que se dá com a instauração do procedimento. Né? O elemento utilizado pelo denunciante é justamente uma informação falsa. Né? Nós temos aqui o elemento objetivo e nós temos o elemento subjetivo. O elemento objetivo é a falsa imputação, né? A falsa informação que é levada aos poderes, que tem a competência para instaurar os devidos procedimentos. E o elemento subjetivo é o dolo, é a ciência, né, por parte do denunciante de que a informação que ele está levando ao conhecimento da autoridade é falsa. Então ele tem ciência, então só vai se configurar o crime, não é simplesmente com a simples instauração do procedimento. Né? Tem que ter a prova de que o denunciante tinha ciência de que a sua informação era falsa. Então aí está caracterizado o dolo. Aqui num crime de denunciação caluniosa do Código Penal, você pode ter um crime ou uma contravenção penal. A contravenção é uma minorante, né? Aqui no parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de contravenção. O curioso é que lá no crime de denunciação caluniosa eleitoral, diz que você também pode imputar um ato infracional, né? Um ato infracional. Então aqui o tipo penal do Código Penal não traz essa referência. Mas se você for lá no Código Eleitoral, você vai ver que nos crimes eleitorais que existe a denunciação caluniosa na sua questão eleitoral, que você pode imputar também um ato infracional. Né? Ato infracional é aquele cometido por pessoa menor de 18 anos, né? E com 12 anos completos, porque criança não comete, não pode receber medida socioeducativa por ato infracional, apenas medidas de proteção.
porque as medidas de proteção se aplicam tanto à criança como ao adolescente, mas as medidas socioeducativas é só o adolescente. Então, criança é toda pessoa com 12 anos incompleto, né? Então 11 anos, 11 meses e 29 dias, né? Vamos continuar aqui. Então, quais são os procedimentos que podem dar início, pode configurar uma denunciação caluniosa, uma vez provado que a informação prestada pelo autor foi falsa, né? Quais são os procedimentos? Então, inquérito policial, tá? Inquérito policial, ou qualquer procedimento investigativo criminal, tá? Processo judicial, processo administrativo disciplinar, e já já nós vamos trazer aqui uma situação fática de um processo administrativo disciplinar que foi arquivado e que poderá ensejar a denunciação caluniosa por parte dos autores que levaram essa informação ao órgão público. Então, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, né, de titularidade do Ministério Público, não é ação civil pública, tá? A ação civil pública ela pode ser proposta tanto pelo Ministério Público como por alguns órgãos que estão lá elencados na ACP, né? A Lei da Ação Civil Pública. Mas o inquérito civil público, a titularidade é do Ministério Público. Ação de improbidade administrativa, tá? Então esses são os procedimentos. Então o que é que você imputa à pessoa? Um crime, aqui no caput, um crime. Você imputa também, pode imputar uma infração ético-disciplinar ou um ato de ímprobo por parte da pessoa. Então, daqui a pouco, como eu disse, né, eu vou trazer aqui um PAD, um processo administrativo disciplinar, em que foi alegado que a vítima, no caso da denunciação, estaria cometendo uma infração ético-disciplinar, né? Muito bem. Além disso, a pena da denunciação caluniosa ela vai de 2 a 8 anos. Não é um crime de menor potencial ofensivo, não cabe transação penal aqui, né? Previsto na Lei 9099/95. Além disso, não cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima ultrapassa 1 ano. Então, pois bem, deixe-me trazer aqui para os senhores uma situação real que aconteceu recente, uma situação real. Nós vamos falar o nome da pessoa que foi investigada, porque nós temos autorização para isso, mas não vamos falar aqui o nome dos denunciantes, para que eu não saia do meu limite constitucional da liberdade de expressão, tá? Então, vou trazer aqui para você o seguinte. Um processo administrativo disciplinar que foi arquivado, tá? Veja bem, para aqueles que não têm conhecimento, nós temos aí um oficial de justiça, né? Um oficial de justiça que mora na cidade de Garanhuns, já é oficial de justiça há quase 30 anos, e ele exerce a função de presbítero em uma instituição evangélica aqui do nosso estado, né? Então, segundo a informação por ele prestada e também divulgada nas redes sociais, que o pastor da sua instituição, o seu pastor presidente, junto com um outro pastor lá da sua cidade, teria lhe convidado para que ele se elegesse, né, recebendo o apoio da instituição religiosa ao qual ele faz parte, para um cargo eletivo ali naquela cidade. E, além disso, segundo ele, a instituição lhe impôs algumas condições, caso ele viesse a assumir o pleito. Ele disse que não aceitou essas condições e que considerou essas condições impostas imorais, indecorosas, né? Então, o que foi que ele fez? Ele passou a denunciar nas redes sociais, no YouTube, né, através do WhatsApp, outros canais de comunicação, esse tratamento porque, segundo o mesmo, após a sua rejeição de aceitar as condições que lhe foram impostas, ele começou a ser perseguido pelo seu pastor, pela sua instituição. Insatisfeito com isso, com essas perseguições, ele divulgou nas redes sociais
essa situação. Então, o seu pastor, não aceitando esse seu comportamento, juntamente com outro pastor secretário, achou que essas suas publicações nas redes sociais estavam atingindo a honra da instituição evangélica, como também estava atingindo a sua honra e a honra do determinado pastor que é seu auxiliar, né? E aí esses pastores abriram processos criminais e administrativo contra esse oficial de justiça, né, que é presbítero dessa instituição religiosa. Tá? Abriu procedimentos judiciais, civil e criminal. Além disso, esses pastores foram na Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco e noticiaram que o oficial de justiça, na qualidade de presbítero, estava utilizando a sua função pública, não é isso, para divulgar conteúdo da audiência, porque depois que o seu pastor lhe processou, obviamente, tiveram algumas audiências, né, foram feitas e, inclusive, essas audiências foram divulgadas nas redes sociais, a filmagem dessas audiências, os trechos das audiências. Então, esses pastores procuraram a corregedoria do Tribunal de Justiça e informaram que esse oficial de justiça teria utilizado da sua função pública, para denegrir a imagem da instituição evangélica, ao qual ele faz parte, denegrir a imagem dos pastores, desse pastor e do seu auxiliar, né? Além disso, estaria usando a sua função para denegrir também, atingir o poder judiciário e também fazer publicação, como eu disse, né, dessas gravações da audiência. Então, levaram esse conhecimento ao Poder Judiciário, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco, que, como uma instituição séria, né, como qualquer outra instituição séria que nós temos, instaurou um processo administrativo disciplinar. Né? E nós lemos aqui que o processo administrativo disciplinar, como eu acabei de dizer aqui para vocês, ele também integra aqueles procedimentos que podem ensejar uma denunciação caluniosa. Então, eu procurei esse oficial de justiça e não pedi a ele todo o processo, mas pedi a decisão. Por quê? Porque a corregedoria determinou o arquivamento do feito, okay? Mandou arquivar o feito. Então eu consegui aqui a decisão, tá? Eu vou ler aqui essa decisão, lembrando, não vou pronunciar o nome dos pastores nem da instituição, apenas dele que fui autorizado, tá bom? Processo administrativo disciplinar. Tem o número aqui do processo. Interessado, Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Pernambuco. Nós vamos analisar a decisão do desembargador e vamos ver se realmente isso pode caracterizar uma denunciação caluniosa, tá? Vamos lá, para exemplificar aqui o nosso estudo de hoje. Indiciado Giovanni Cardoso de Farias, oficial de justiça, esse que eu falei anteriormente. Assunto: pedido de providências para a apuração de suposto cometimento de infração disciplinar por parte do servidor. Vamos aqui a decisão. Trata-se de procedimento administrativo disciplinar instaurado em face do servidor Giovanni Cardoso de Farias, que teve por nascedouro representação formulada pela Igreja Evangélica, aí tem aqui o nome da instituição, sobre a acusação da prática de crime contra a honra em desfavor dos líderes, aí tem aqui o nome dos pastores, e também contra a citada igreja, por meio de campanhas difamatórias nas redes sociais, com a divulgação de arquivos de áudio e vídeos, para com isso apropriar-se da igreja. Seguiu afirmando que, em virtude desse fato, ajuizaram ações cíveis e criminais contra o servidor indiciado. Então, o argumento utilizado em primeiro lugar pelos pastores é de que o Giovanni, o oficial de justiça, o procedimento tem como objetivo macular sua imagem como servidor público e persegui-lo no trabalho, pois, atuando como membro da igreja, limitou-se a demonstrar sua inresignação contra os erros e irregularidades
cometidos pelos diretores e pela presidência da instituição religiosa, sendo certo que um dos motivos para a instauração deste PAD seria a acusação de ter vazado áudio de uma audiência realizada no juizado do torcedor, sendo que não foram apresentadas provas de tal conduta. O que me chama a atenção aqui, né, nesse parágrafo é o seguinte, essa questão do juizado do torcedor, né, porque o juizado do torcedor ele foi instituído para as questões desportivas, né? Eu não sei por que foi feita a menção a esse juizado especial do torcedor. Vamos continuar. Vamos para o parecer da Corregedoria Auxiliar de Terceira Instância pelo arquivamento do processo administrativo à míngua de provas. Ou elementos indiciários da prática de infração disciplinar. É o relatório decido. Versa o presente procedimento sob a representação formulada pela Igreja Evangélica tal, né, em Pernambuco, imputando ao servidor indiciado a prática de crimes contra a honra em desfavor dos seus líderes. Aí tem aqui o nome dos pastores, né? Bem como contra a referida igreja, por meio de campanhas difamatórias nas redes sociais e vazamento de áudios e vídeos da audiências judiciais. Isso foi a alegação, né? Impende inicialmente registrar o alto grau de animosidade. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa colocação que foi feita aqui pelo desembargador, não é? O alto grau de animosidade existente entre os representantes da Igreja Evangélica tal e o servidor indiciado. Ou seja, essa expressão alto grau de animosidade é justamente o alto grau de discórdia, pode se traduzir em perseguição, em raiva, de rancor, de vingança, né? Alto grau de animosidade, tá? Diz o desembargador. Aí ele prova esse alto grau de animosidade posteriormente. Ele diz, tendo em vista que aqueles quem? Os pastores desta instituição que processaram, que levaram esse procedimento à corregedoria, né? Tendo em vista que aqueles ingressaram com 7 processos judiciais contra este, bem como também deram início a este procedimento administrativo. Ou seja, você vê aqui o alto grau de animosidade sendo revelado, em segundo lugar, a perseguição processual, porque esses pastores, né, já tinham processado o oficial de justiça 7 vezes. 7 vezes. E agora abriram um novo processo, que tem 8 vezes. Né? 8 processos. Além disso, né, eu procurei saber, esse oficial de justiça, que é presbítero, recebeu a punição máxima lá na sua instituição, que é justamente que foi o afastamento do seu cargo de presbítero. Ele recorreu, foi-lhe dado, até onde eu sei, uma cautelar, uma liminar, e a sua instituição, esses pastores recorreram da liminar, derrubaram a liminar, e parece que até agora ele não conseguiu retornar à sua função de presbítero. Então veja que existe aqui uma animosidade e uma perseguição processual. Além disso, houve uma perseguição administrativa, né? Ou seja, pelo fato dele ter exercido a sua liberdade de expressão. Vamos continuar. Contudo, há de se pontuar, tal como bem assinalado no parecer das folhas 166 e 171, que divergências religiosas, doutrinárias, bem como acusações de desvio de dinheiro e outras irregularidades, assim como os méritos das ações penais por crime de calúnia, difamação e injúria, não são objeto do presente PAD, vez que não devem ser aqui discutidas, mas sim internamente na instituição religiosa ou mesmo por meio de ações criminais ou cíveis de natureza indenizatória. Entretanto, o processo administrativo disciplinar visa não somente a salvaguarda das funções administrativas, mas também a prestação de interesses públicos como um todo. Razão pela qual é relevante que se frise que, embora, a princípio, os atos da vida privada do servidor público não sejam objetos de apuração administrativa, naturalmente ele não escapa da obrigação da observância dos preceitos de ética e boa conduta, podendo, a depender da natureza do ato,
a inobservância de tais regras de comportamento, gerar responsabilização também no plano administrativo, quando guardem relação direta ou indireta com o cargo ocupado ou com a instituição a qual o servidor está vinculado, preservadas, a evidência, as garantias constitucionais de liberdade e privacidade. Tem um decreto federal, acho que é o decreto 1171, é 1101, que fala do Código de Ética do Servidor Público, né, federal, que diz que mesmo de folga ele deve um comportamento ilibado para com a administração. É isso que falou aqui o desembargador, tá? Desde que os seus atos guardem relação ou congruência, não é isso, com o cargo ocupado, tá? Não é qualquer comportamento na área privada que vai ensejar isso, tá bom? Dito isto, é de se perquirir se as alegadas condutas do servidor indiciado no âmbito da sua vida privada causaram efeitos negativos sobre a administração. Recai sobre o indiciado a acusação de promover campanhas difamatórias nas redes sociais contra os líderes da Igreja Evangélica, tal, diz aqui os nomes dos pastores, bem como contra esta igreja, além de reiteradas vezes ter demonstrado desapreço ao Poder Judiciário, ao efetuar gravações clandestinas de audiências e ainda postá-la no YouTube e no aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp. É o que eu falei no começo. As audiências que tiveram lá, né, das partes, foram colocadas nas redes sociais. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte: aquela câmera que está ali na sala da audiência não é uma câmera particular. É uma câmera do Poder Judiciário, dos órgãos. Todas as audiências hoje são gravadas, né? As audiências, as ouvidas hoje nos órgãos públicos são gravadas para, inclusive, garantir o direito do investigado, da testemunha, do seu depoimento. Então, aquela câmera ali, ela não é uma câmera particular, é uma câmera do juízo, né? E os pastores alegaram que o oficial de justiça teria colocado ali uma câmera e gravado aquelas audiências, tá? Vamos seguindo aqui. Aí diz aqui o desembargador em sua voz: não se mostra presente qualquer prova de que o indiciado tenha gravado ou publicado trechos ou a totalidade em áudio ou vídeo do conteúdo de audiências judiciais realizada neste Poder Judiciário, tal como alegado. Então, aqui já foi desfeita essa alegação. Em cima aquilo que eu falei agora há pouco, as gravações são do Poder Judiciário, não são particulares. Consta a folha tal, uma mídia digital DVD com 37 arquivos, assim distribuídos. Ou seja, veja só, os pastores, né, adicionaram aos autos 37 arquivos. Para fazer o quê? Para mostrar, o objetivo era comprovar que o servidor Giovanni Cardoso teria utilizado o seu cargo para difamar a instituição evangélica, para difamar os pastores, para desrespeitar o Poder Judiciário, teria utilizado o seu cargo para divulgar aquelas gravações. Então, eles adicionaram 37 arquivos, juntaram aos autos 37 arquivos, tá? Vamos lá. Assim distribuídos, 5 arquivos de áudio, 10 arquivos de fotos e 22 arquivos de vídeo. Aí ele, embaixo vai destrinchar todos eles. Os arquivos de fotos se resumem a capturas de imagens de celular, notadamente relacionadas a um grupo de WhatsApp denominado Cristãos Autênticos. Há 2 arquivos de áudio que foram gravados por mulheres, não recaindo, portanto, qualquer responsabilidade sobre o indiciado, visto que não foram produzidos por ele. Em um arquivo de áudio, uma pessoa se identifica como sendo o indiciado e faz uma pregação religiosa. Há 2 arquivos de áudio idênticos por meio do qual são debatidas questões internas da igreja. Relativamente aos arquivos de vídeo, temos o seguinte, vamos lá, os de vídeo. Em 2, o indiciado tece comentários sobre um vídeo que trata de desvios, rachadinha, praticados pelo deputado evangélico. Segundo, a 1,
no qual o indiciado se refere a perfis falsos nas redes sociais, criados por membros desviados da igreja. No 3, em outro, o indiciado se dirige aos demais membros da igreja com o intuito de que não discutam com perfis